Olá, meu nome é Marques Leila e eu estou aqui mais uma vez para contar um pouco sobre a vida de mais um santo. E é mais um Santo Marte. Mas antes, aqueles avisos carinhosos. Aqueles avisos de canal de YouTube, o Kit YouTube. Se você gostar deste vídeo, não esqueça de ativar lá o joinha. Mande seu like para mim. E comente também, diga aí o que você está achando. Se você gostar um pouquinho mais, compartilhe, me mande para outras pessoas. E faça a sua inscrição no canal, ative lá o sininho, assim o YouTube te avisa cada vez que eu postar um vídeo novo, ok? Voltando ao assunto do nosso vídeo de hoje. Hoje é dia de Santo Estevão. Santo Estevão foi um dos escolhidos entre os 7 homens de Deus para fazer parte do grupo dos primeiros diáconos da Igreja de Jerusalém, como lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulos 6 e 7. Como o número de cristãos aumentava muito, algumas viúvas começaram a ficar sem assistência por parte dos apóstolos, que tinham que se dedicar à pregação da palavra. Por isso, inspirados por Deus, decidiram escolher diáconos, ou seja, servidores, para prestar esses serviços assistenciais a necessitados. Estevão foi um desses escolhidos. O livro dos Atos dos Apóstolos conta que Estevão e outros diáconos eram homens de credibilidade, cheios do Espírito de Deus, de fé e de sabedoria. O livro fala especificamente de Santo Estevão como um homem cheio de fé e do Espírito Santo e que toda a multidão dava um excelente testemunho dele. Em Atos 6, versículo 5, os apóstolos então rezaram a Deus e depois impuseram as mãos sobre os 7 escolhidos para o serviço do diaconato, entre eles Estevão. O serviço do diaconato, no começo da igreja, compreendia especificamente a distribuição de alimentos e de todo tipo de ajuda aos necessitados. Santo Estevão, contudo, além de prestar o serviço do diaconato, destacava-se também na pregação da palavra, coisa que não era atribuição direta aos diáconos, mas que lhes era permitido. Tanto que o livro dos Atos diz que muitos homens procuravam Estevão para discutir com ele, mas não conseguiam vencê-lo nos argumentos por causa da sabedoria e do poder do Espírito com que ele falava. Além de prestar toda a assistência aos necessitados da igreja como diácono e de pregar e defender a vida de Deus com sabedoria e poder, Santo Estevão também foi canal de Deus para a realização de vários milagres grandiosos no meio do povo, como vemos em Atos, capítulo 6, versículo 8. Assim, numerosas conversões ao cristianismo vinham acontecendo por causa do poderoso ministério de Santo Estevão. Por outro lado, a força da pregação de Santo Estevão incomodou aos líderes judeus de Jerusalém. Por causa do grande número de conversões provocadas pela pregação de Santo Estevão, as autoridades judaicas pertencentes ao Sinédrio mandaram prendê-lo. No Sinédrio, ele foi julgado. Lá diante de todas as autoridades e de Saulo, o fariseu que se tornaria São Paulo, ele defendeu a fé cristã de maneira que não puderam contradizê-lo. Por isso, sem razão, condenaram Estevão à morte por blasfêmia. Santo Estevão manteve-se firme na defesa da fé diante de todos. Por isso, foi levado a uma rua de Jerusalém e lá foi apedrejado até a morte. O jovem fariseu, Saulo, ficou com as roupas de Santo Estevão. Antes de morrer, ele pediu a Deus que o perdoasse aqueles que o mataram, porque não sabiam o que estavam fazendo.
Assim, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, ou seja, o primeiro cristão a entregar sua vida por causa de Jesus Cristo. O testemunho de Santo Estevão certamente impressionou a Saulo, que depois veio a se tornar São Paulo. Por toda a força de sua história e de seu testemunho, Santo Estevão passou a ser cultuado desde o início da igreja. No ano 415, seus restos mortais foram encontrados por grande comoção por parte dos fiéis. A festa de Santo Estevão é celebrada sempre no dia seguinte ao Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, para marcar o fato de ele ter sido o primeiro mártir da igreja. E assim começa o sangue dos mártires a frutificar em muitos outros cristãos, a convertê-los, a trazê-los para o meio cristão. E assim acontece com Saulo, que fica ali de pé, com as roupas de Santo Estevão, olhando todo aquele acontecimento, e ali em seu ser, no coração de Saulo, nasce Paulo. Que Santo Estevão possa também fazer nascer cristãos com uma fidelidade grande a Deus, e que possa nascer em nossos corações essa fidelidade de Estevão. Façamos agora uma oração pedindo a intercessão dele, para que ele nos converta a cada dia e que através de nós possa converter muitos outros irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Santo Estevão, diácono cheio do Espírito Santo, animador das comunidades, nós vos pedimos que intercedas a Deus por nós, para que consigamos a graça de uma verdadeira conversão a Jesus Cristo e seu projeto. Concede-nos sabedoria e coragem para renovar nossas comunidades, tornando-as uma igreja a serviço do Reino. Dai-nos força para participarmos sem medo da construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, vivenciando assim a paz tão desejada. Guarda nossas famílias de todos os males, para que nossos lares sejam verdadeiras igrejas domésticas, onde o Evangelho é anunciado e vivenciado. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Estevão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a vida deste santo, do primeiro mártir da igreja. Muito obrigada pela sua presença. A gente se encontra no próximo vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E salve Santo Estevão.